Pessoal, vamos continuar. Então a gente está falando aqui sobre controle administrativo, nós estamos na segunda parte aqui agora, ok? Questão 16. O controle administrativo exercido com base na hierarquia denomina-se supervisão ministerial. Então, controle administrativo que é exercido com base na hierarquia não denomina-se supervisão ministerial, porque supervisão ministerial vai lembrar o quê? Administração direta supervisionando a indireta. Vai ter um controle finalístico, mas não há que se falar o quê? Não há que se falar em hierarquia, não há subordinação. Então, por isso que a nossa questão vai estar errada, ok? Questão 17. O controle exercido pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de um Estado sobre os atos praticados por serventuários da Justiça. Ou seja, a Corregedoria, ela está dentro de um controle, é um controle interno ao órgão, certo? Ele está fazendo o quê? Controle sobre os atos praticados dos serventuários da Justiça. Perfeito? Então, por enquanto, está correto. Então, é um controle administrativo. Perfeito. É classificado quanto à natureza do controlador e a extensão como controle administrativo e interno. Perfeito? Perfeito. Questão corretíssima aí. Então, trago aqui um exemplo do controle interno na administração federal, controle do Poder Executivo, temos aí a CGU, ok? Ou temos, inclusive, a própria CISET para o Ministério da Defesa, para a Presidência da República, para outros órgãos específicos aí. Questão 18. Havendo a suspeita de desvio de verbas em projeto realizado por determinada sociedade de economia mista, certo? Essa sociedade estará sujeita à supervisão ministerial? Sim ou não? Sim. Embora seja uma pessoa jurídica de direito privado? Sim. Está me dizendo assim, ainda que seja uma pessoa jurídica de direito privado, não esteja sobre a regra predominante do direito público, como um órgão, como uma administração direta, por exemplo, ela vai sofrer o quê? A supervisão ministerial. Perfeito. Correta a questão. Questão 19. Conforme a doutrina, check and balance, a preservação do equilíbrio das instituições democráticas inclui-se entre os objetivos do controle administrativo. O que ele está me dizendo aqui? Checks and balances significa que um poder pode estar controlando o outro poder, para que não ocorra arbitrariedades, por exemplo, ok? Então, ele está me dizendo assim que nesse controle que a doutrina chama checks and balances, freios e contrapesos, ou pesos e contrapesos, que um tá controlando o outro, está o quê? Entre os objetivos do controle administrativo? Não, controle administrativo está o quê? Dentro do controle interno ao órgão, não ao poder, mas não externamente aos poderes. Então, portanto, esse não é um dos objetivos do controle administrativo. Então, a nossa questão está incorreta. Veja só, novamente aqui eu vou trazer um material adicional para você. Apesar dos poderes serem independentes e harmônicos entre si, previsto na Constituição Federal, a atuação deles deve ser o quê? Harmônica. Nesse contexto são comuns nas democracias modernas, como o caso da brasileira, os sistemas e os modelos efetivos de acompanhamento e fiscalização da atividade administrativa do Estado. Controle, vai ter o controle judicial, a gente vai ver, o legislativo a gente vai ver, e o controle administrativo a gente está vendo agora. Contudo, então, o controle administrativo não alcança funções típicas dos demais poderes, porque é um controle o quê? Interno, perfeito? E órgãos, mas apenas as funções administrativas internas aí ao órgão ou à entidade. Em outras palavras, o sistema de freios e contrapesos, checks and balances, é inconfundível com os objetivos do controle administrativo. Então, está errado a nossa questão. Questão número 20. O controle interno deriva do poder da autotutela? Sim ou não? Sim. Imagina, a autotutela, a administração se autocontrolando, está dentro do controle interno. Perfeito, então deriva. Que a administração tem sobre seus próprios atos e agentes. Perfeito? Perfeito. Então, olha, o controle administrativo é fundamentado no poder de autotutela, que a administração tem de rever os seus atos
desse controle gera por iniciativa da própria administração ou quando essa é provocada. Então, mediante iniciativa própria ou de impulsão, como a 9784 traz, ou quando provocada, ok? Resulta, então, anulação, revogação ou convalidação de atos, conforme o caso aí. Perfeito? Perfeito, então vamos ao nosso item. Questão 21. Controle interno pode ser definido como exercido no âmbito do mesmo poder. Perfeito? Perfeito. CGU, por exemplo, dentro do âmbito do poder do executivo. Ainda que o órgão diverso daquele que sofra correição. Perfeito? Ainda que por órgão diverso daquele que sofra a correição. Perfeito? Perfeito. Então, mas está dentro do mesmo poder. Então, pode estar em órgão diverso, a CGU controlando um outro poder, um ministério. Então, o Ministério da Transparência está dentro do âmbito do Poder Executivo e pode estar trazendo o que? Uma fiscalização. É que fiscalização que ele fala? Controle interno, exercido, o poder diverso, daquele correição. Então, está fazendo uma correição no Ministério do Planejamento. Pode ocorrer? Pode. Então, ainda assim vai ser o quê? O controle interno. Perfeito? Então, questão correta. Então, aqui, ó. Controle administrativo interno é o controle efetuado pelas próprias instituições administrativas, denominada autotutela. No artigo 174 da Constituição Federal vai falar que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, cada um vai manter dentro da sua estrutura o quê? O controle, perfeito? De forma integrada. O que significa integrada? Os sistemas de controle interno com a finalidade de forma integrada significa que um vai se comunicar com o outro, perfeito? Vai virar o que? Um sistema, mas eles são, cada um tem uma função específica de estar atuando dentro do próprio poder. Então, o controle interno do Poder Executivo vai atuar dentro da estrutura do Poder Executivo. O Poder Judiciário vai atuar dentro da estrutura do Poder Judiciário. Perfeito? Isso é o controle interno. Então, não necessariamente vai ser somente dentro vamos dizer, dentro da mesma estrutura organizacional. Por exemplo, no Ministério da Cultura, Ministério do Planejamento, Ministério do Transporte. Então, não vai ser somente lá dentro. Então, o Ministério da Transparência pode vir fazer esse controle vai ser chamado de controle interno, ou mais também utilizado também como controle administrativo. Mas como eu penso em controle administrativo, eu penso internamente mais restrito ali à estrutura organizacional da autotutela e também de maneira estrita, de maneira ampla, ele está na autotutela como um poder como um todo, sim. Então, está correta a questão aí, beleza? Questão 22. Determinado ministério com base em parecer opinativo, emitido em sua consultoria jurídica, decidiu adquirir alguns equipamentos de informática. No entanto, durante o processo de compra dos equipamentos foi constatada após correição ilegalidade, consistente em um superfaturamento de preço, perfeito? Dos referidos equipamentos. Assertiva nessa situação, de acordo com o entendimento do STF, ainda que não seja comprovada a má-fé do advogado da União, ele será solidariamente, ou vai responder junto com a autoridade que produziu o ato final, que homologou lá a licitação, que autorizou a aquisição. Não. O que o STF diz? Que quando tem um parecer opinativo, é opinativo. Inclusive, o próprio gestor, ele não precisa seguir aquele parecer jurídico, certo? Ele traz um respaldo maior, perfeito? O próprio TCU, em alguns julgados dele, lá ele diz o quê? Que você não precisa seguir o parecer jurídico opinativo, mas você tem que motivar o porquê, certo? Então, o STF, o que ele entende nessa situação aqui? Quando a consulta é facultativa, ou seja, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que o seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo. Aí, pulando,
ele vem dizendo assim o quê? É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre o seu parecer e o ato administrativo. Então ele fala assim, ainda que tenha uma relação de causalidade, não posso responsabilizá-lo, exceto quando o quê? Quando ocorra o quê? Demonstração de culpa ou erro grosseiro. Então teve culpa, erro grosseiro, aí ele vai responder solidariamente. Senão, não. Submetido às instâncias administrativas disciplinares ou jurisdicionais próprias. Não cabe a responsabilização. Então, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo do seu parecer, natureza meramente opinativa. Perfeito? Então, em resumo, parecer jurídico, quando ele for opinativo, não traz o que? Essa responsabilização. Se deu M, não vai trazer essa responsabilização para o advogado, porque ele é meramente opinativo. Exceto se for um erro grosseiro, certo? For por culpa dele, por culpa desse parecer que foi seguido, ainda que fosse opinativo, foi seguido, mas por culpa dele aconteceu a besteira. Então aí ele vai ser responsabilizado. Então a questão, ela vai ter que trazer essas situações. Se ele quiser que eu culpe o advogado, ele vai dizer que teve um erro grosseiro, que foi por culpa dele que aconteceu tal coisa, aí sim ele vai ser responsável solidário, vai responder juntamente. Se não, não. Perfeito? Questão 23. O controle interno situa-se no âmbito do controle administrativo, perfeito? E é exercido em cada poder, perfeito. Artigo 74, a gente acabou de ver. Sobre os seus próprios órgãos e entidades. Qualquer irregularidade que seja detectada e não comunicada ao respectivo Tribunal de Contas acarreta a pena da responsabilidade solidária. Então, teve irregularidade, qualquer que seja, ele está me dizendo, se o controle interno não avisar o Tribunal de Contas, que é o controle, que auxilia o controle externo, então vai ter o quê? Responsabilização solidária do controle interno. Como que significa na prática isso? Imagina o porquê disso, que a Constituição traz isso. A Constituição Federal aí traz lá no seu artigo 74. Imagina o seguinte, a estrutura do órgão, a estrutura do ministério, por exemplo, aqui vai ter um ministro e aqui dentro vai ter o quê? As secretarias, certo? Dentro das secretarias vão ter aí as suas repartições, perfeito? E aqui tem quem? As assessorias. E uma das assessorias é a ACI. ACI. O que é isso? Assessoria de Controle Interno. A assessoria de controle interno, quem é um assessor aqui? Ele é um DAS 5, certo? Um DAS 5. Ele ganha ali 12 mil reais, 60% vai ganhar mais ou menos lá uns 10 mil reais, 9 a 10 mil reais que ele vai estar ganhando, então, além da sua remuneração, do seu subsídio lá. Então, o cara da CGU vai ter um DAS 5, vai ser o quê? O assessor do ministro para estar assessorando ele em relação ao controle aí dos atos administrativos como um todo. Então imagine o seguinte, quem nomeou ele, DAS 5, é DAS, o que é um cargo de confiança. Quem está nomeando ele? O ministro, perfeito? Então ele tem uma relação com o ministro? Tem. Então ele pode constatar dentro do próprio órgão, da estrutura, alguma irregularidade? Pode ou não pode? Pode. O que pode acontecer? Poderia acontecer? O ministro fala assim, ó, bate nas costas dele, então deixa isso daqui, a gente vai resolver, ou faz vistas grossas disto, porque é essencial, precisa ser feito desse jeito, vai trazer alguma justificativa qualquer ali, ou vai dizer que está consertando aquela besteira que foi plotada, certo? Por ter essa relação, certo, de subordinação, ainda que seja uma assessoria, por ter esse cargo em confiança, por ter um plus a mais no seu subsídio, ele poderia estar tentado para fazer o quê? Vistas grossas, não, vamos corrigir. A Constituição Federal fala assim, olha meu amigo, se você constatar uma irregularidade dentro deste ministério,
e você não comunicar ao Tribunal de Contas, no caso aqui, respectivo Tribunal de Contas, então se for a União, Estado, Distrito Federal ou município, vai ser o respectivo Tribunal de Contas. Então, nesse caso, a gente está falando da União, o respectivo Tribunal de Contas, ou seja, TCU. Se não for comunicado ao TCU, o que vai acontecer? Você vai responder solidariamente. Perfeito? Então, agora ele olha, ele identifica uma irregularidade e olha assim, se eu não comunicar ao TCU, eu respondo junto. Será que eu quero responder junto ou vou comunicar ao TCU? Então, agora ele vai ter o quê? Uma situação que está obrigando ele ao quê? A comunicar ao TCU. Perfeito? Perfeito. Olha o que está escrito no artigo 74. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, que ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena da responsabilização que solidária, não é subsidiária, solidária responde junto, perfeito? Então a questão está correta aí. Questão 24. Na administração pública, o controle interno deve restringir-se à fiscalização contábil, financeira e orçamentária? Não, nós temos mais o quê? A patrimonial, temos mais quem? A operacional. Então, não se restringe só a isso. E não só nisso também, vai ter o controle social, vai ter várias outras coisas aí. Então, o controle é muito amplo, ok? Questão errada, questão 25. Controle interno é exercido pela administração pública sobre os seus próprios atos, perfeito? Perfeito. E sobre as atividades dos seus órgãos, das entidades descentralizadas a ela vinculados. Ou seja, está dentro da sua própria estrutura. Controle interno é isso, controle interno é isso. Questão 26. Controle exercido pela administração sobre os seus próprios atos. Pode ser realizado de ofício, ou seja, não precisa ser provocado, quando a autoridade competente constatar uma ilegalidade. Então, ele pode agir de ofício? Pode. Então, ele não precisa ser provocado quando ele constatar aí, quando constatar aqui uma ilegalidade, perfeito? Então, pode ser de ofício ou mediante provocação. Questão correta. Questão 27. O direito fundamental de petição, estabelecido expressamente na Constituição Federal, a gente já viu isso, é um instrumento de controle administrativo. Sim ou não? Sim. Assegura aos indivíduos o direito de expor e requerer junto aos órgãos públicos. Correto? Correto. Novamente, direito de petição dos poderes públicos em defesa de direitos, então vai defender direitos, ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito? Então, vários são os meios pelos quais o direito de petição, concepção ampla, podem ser exercidos. Então, a gente já falou sobre representação, sobre que é uma denúncia, né? Uma reclamação, um pedido de reconsideração de ato ou um recurso. Então, direito de petição, eles têm aí no sentido amplo, tem todas essas formas que estão previstas em leis. Perfeito? Questão 28. Não existe na Constituição Federal hipótese expressa que determine o necessário esgotamento na via administrativa para recorrer ao Poder Judiciário, devido ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e a determinação de que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. A Constituição Federal traz o princípio da inafastabilidade de jurisdição, ou seja, tudo eu posso recorrer ao Judiciário, e diz que não há previsão na Constituição Federal no sentido contrário. No sentido contrário, tem uma previsão que é o quê? Na justiça desportiva. Então, eu tenho que exaurir, certo? Todos os recursos na justiça desportiva, que é administrativa, somente depois eu partir para o quê? O Poder Judiciário. Então, há essa previsão. Olha só. Única situação constitucional é o exaurimento da via administrativa de todos os processos administrativos referentes à justiça desportiva, perfeito? Que está no âmbito administrativo. O judiciário só aceitará ações judiciais referentes às competições desportivas depois de esgotarem as instâncias desportivas. Onde está escrito isso? Parágrafo 1º do artigo 217 da Constituição Federal de 1988. Então, perdão,
acrescenta então aqui uma situação infraconstitucional. Então, é a reclamação a ser interposta perante o STF em razão do descumprimento do teor de súmula vinculante, certo? Então, está previsto aí na Lei 9784. Então, se tiver descumprimento de teor de súmula vinculante, mas isso aqui não é constitucional, não está previsto na Constituição, perfeito? Então, a nossa questão está falando exatamente dessa primeira, nós temos aqui a exceção, então, portanto, temos sim previsão constitucional para exaurir primeiro a via administrativa. Questão 29. Estamos chegando no final. Recurso e revisão. Instrumentos que permitem o reexame de fatos e provas juntados no processo administrativo se diferenciam. Então ele vai trazer agora a definição dos dois. Recurso e revisão. Recurso, eu entro com recurso para tentar um deferimento de um pedido meu. Mesma coisa, revisão. Revisão já passou todas as fases de recurso, mas veio fatos novos que eu quero melhorar minha situação agora com o pedido de revisão. Então, revisão eu não posso reformar para pior. Recurso, sim. Então, vamos lá. Quanto à possibilidade de agravamento é em quem? No recurso da situação do processado. Então, no julgamento do recurso, o órgão competente não agravará a situação do recorrente. Errado. No caso da revisão, eu agravo. Então, agravo, posso agravar. Perfeito? Na revisão, a expressa determinação legal que permite o aumento da sanção imposta? Não. Não pode aumentar a sanção imposta, porque aqui já foi imposta a sanção, aqui já foi esgotada todos os recursos. Agora tem fatos novos. Então, um servidor foi demitido e agora ele conseguiu provas concretas de que aquela demissão não analisou provas que traziam que a sua inocência. Então agora ele vai entregar aquelas provas e vão reverter aquela demissão. Vão trazer então novamente a reintegração desse servidor ao serviço público. Perfeito? Então esse é o caso de revisão. Então o caso de revisão teve um caso de suspensão. Ele entra com um pedido de reanálise para revisão, mostra fatos novos e aí o pessoal olha, inclusive isso daqui não era nem caso de suspensão, era o caso de demissão e vão querer demitir ele, mas para aí, já teve os graus de recursos e já teve uma definitividade administrativa, então a revisão não pode reformar para pior, perfeito? Revisão só para melhor. Recurso, ainda está em fase de recurso, pode reformar para pior? Pode, então ele está invertendo aí as definições, por isso que vai estar errado aí. Aqui, 9784, ele vai falar sobre o artigo 64. O órgão competente para decidir recurso poderá confirmar, modificar, pode modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Então, se a aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer de gravame, pode decorrer, este deverá ser cientificado para que formule suas delegações antes da decisão, suas alegações. Então, o que ele está dizendo? Pode ocorrer, inclusive, gravame, piorar a situação dele. Mas se eu piorar, eu tenho que ter o quê? Amplamente, eu tenho que trazer o quê? O contraditório e ampla defesa, que é o quê? É uma garantia constitucional. Então, ele vai ter que trazer outras alegações. Ele entrou com recurso, agora podem piorar a situação dele? Podem piorar. Então, estão tentando piorar. Agora vão dizer assim, isso aqui não era caso de demissão, é o caso de suspensão, era caso de demissão. Aí eu mando para ele para dizer assim, agora se defenda, porque você tentou modificar um recurso que estava prevendo a sua suspensão, mas agora a gente está gravando para demissão. Pode acontecer isso no recurso? Resposta sim, porque está em fase de análise ainda, perfeito? Na revisão não, já passou esta fase. Olha só. Artigo 65, os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo. Então, o cara está 10 anos demitido, pode ser revisto a qualquer tempo.
a pedido ou de ofício quando surgirem que? Fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então, ó, da revisão do processo não poderá resultar no agravamento da sanção. Revisão não resulta no agravamento da sanção. Guarda isso, então, que é importante para a tua prova. Questão derradeira agora. Situação hipotética. O Poder Legislativo deu um susto no decreto. Foi isso? Quase. Decreto editado pelo presidente da República sobre o entendimento de que houve exorbitância do poder regulamentar, ou seja, começou a entrar numa esfera que somente começou a inovar o ordenamento jurídico e ele está entrando numa esfera que somente a lei poderia trazer. Então, sustou um decreto, o que suspendeu a sua eficácia, certo? Então, não é a revogação, não é a anulação, é suspensão da eficácia daquele decreto, perfeito? Nesse caso, o Poder Legislativo agiu errado? Não. Por quê? Ele pode fazer isso? Pode. Haja vista lá, agora estou falando aquele checks and balances, lembra? Então, agora estou falando disso. Haja vista que a competência para sustar os atos do Poder Executivo é exercida pelo Poder Judiciário? Não. É exercida pelo Poder Legislativo aí. A Constituição Federal vai trazer isso aí. Quer ver? A administração pública sujeita-se ao controle interno por autotutela e externo. O externo é realizado, por exemplo, pelas casas legislativas e pelo judiciário. No Brasil, o judiciário só atua provocado. No legislativo, efetua o controle parlamentar direto e indireto por provocação ou de ofício. Então, o controle parlamentar direto ou político dar-se-á, por exemplo, quando o Congresso Nacional, com exclusividade, susta os atos regulamentares expedidos pelo chefe do Executivo. Está previsto onde isso aí? Na nossa Constituição Federal. Perfeito? Questão 30, então, ficou errado. E o que nós tínhamos para falar dessa aula era isso. Veja que não é difícil, então só basta você treinar. Cada vez que você fizer essas questões, cada vez você vai ficando melhor. Então a ideia não é para que você só tenha um entendimento. Quando você faz várias vezes as questões, a ideia é que você, quando você começar a iniciar uma questão, você já sabe o que o examinador vai querer pedir. Ah, ele pode pedir A, ou B ou C. Se ele for para A vai estar certo, B e C vai estar errado. Quando você continua, ele olha, você bate o olho na metade da questão e diz, opa, ele foi para B, então está errado. Você vai dar celeridade aí à resolução das suas questões. Você não vai precisar ficar pensando na prova, olhar assim, ah, eu já vi alguma coisa parecida, peraí, deixa eu pensar. Não. Você tem que chegar com essas questões já prontas, preparadas para você fazer uma ótima prova. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.